Uma campanha em busca do diálogo com a população baiana. É assim que o candidato ao governo da Bahia pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, Geovani D'Amico, está procurando se apresentar ao eleitor baiano, especialmente por intermédio de palestras, também panfletagens. Nesta semana em que estamos fazendo sabatinas com os candidatos ao governo do estado, Geovani D'Amico, do PCB, é o nosso convidado de hoje. Um prazer tê-lo aqui conosco, candidato. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia, nossos ouvintes. Quero começar dando um grande obrigado à Rádio à Tarde FM por esse espaço democrático fundamental. A gente sempre ressalta a necessidade, esse direito fundamental da população de ter acesso à informação. E o espaço democrático na mídia é também importantíssimo. Então, muito obrigado e que a gente tenha uma ótima conversa. Além do Ernesto, participa também desse nosso bate-papo o jornalista Levi Vasconcelos. E a exemplo da entrevista de ontem, o tempo é de 25 minutos, tempo que começa a ser contado a partir de agora. Candidato, em relação à segurança pública, por exemplo, que é um dos temas mais sensíveis em qualquer gestão estadual, o senhor defende a desmilitarização, o fim da polícia militar, o fim da guerra às drogas, que, segundo a sua avaliação, são questões urgentes para que se reverta o atual, chamado, nas suas palavras, estado das coisas. Qual é o apoio que o senhor tem para levar adiante essas propostas e que atual estado das coisas é esse a que se refere? Bom, Jefferson, essa é uma pergunta muito, muito interessante, E a gente tem sempre sido perguntado em todos os lugares que transitamos, sobre esse debate de segurança pública. E a gente tem chamado muita atenção que faz pelo menos 30 anos que o debate de segurança pública e a política que está sendo colocada em prática, ela responde sempre à situação da violência com mais violência. E a gente insiste que se você tem já 30 anos implementando uma mesma política e você não teve resultados diferentes, ou seja, se os índices de violência continuam crescendo, se os dados de criminalidade continuam crescendo, se a violência policial continua crescendo, alguma coisa muito séria precisa mudar nessa trajetória. Então é aí que vem todo esse projeto de descriminalização das drogas, esse projeto de desmilitarização da vida. Não é só uma desmilitarização da polícia que a gente está pautando. A gente tem um cotidiano militarizado que a gente vai precisar enfrentar. Hoje, para uma família, especialmente da periferia, ela não sabe se seus filhos voltam para casa no final do dia. Se um jovem negro sai de casa, sua mãe não sabe realmente o que pode acontecer ao longo daquele dia. Mas também para a família de um policial, ela não sabe se ele retorna para casa no final do dia. E essa resposta do Estado para a questão da violência de se armar cada vez mais, responder à violência com armamentos de cada vez maior calibre, com mais helicópteros, mais tanques blindados, ela só tem feito aumentar o tensionamento. E aí, na medida em que esse tensionamento aumenta, as facções se armam também cada vez mais. Então, a gente vem insistindo. A gente vai precisar reestruturar completamente essa resposta do Estado, para que o Estado ele seja um agente de promoção de vida, ele seja um agente de promoção da proteção, da investigação. E aí, então, na nossa perspectiva, os esforços que a gente precisa colocar em prática, Jefferson, são esforços onde a gente olha para a origem do problema. Por que o jovem continua adentrando no mundo do crime? Então, o que a gente precisa fazer para dar uma outra oportunidade? Aí a gente vai ter que falar de esporte, de lazer, de cultura, de emprego de qualidade, para que esse jovem, que é o recurso humano que alimenta o tráfico de drogas, tenha uma outra alternativa. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter que olhar para os recursos materiais. Aí a gente está falando da droga, a gente está falando dos armamentos. E o Estado, ele assumindo um papel de investigação, ele vai deixar de gastar tanto e vai deixar, inclusive, de desperdiçar tantas vidas, tantos recursos humanos, e ele vai passar a olhar para a origem dos seus problemas. Então, é uma mudança de doutrina, uma mudança de forma de pensar, que ela se pauta por distensionar a vida cotidiana. Existe algum modelo que nos sirva de referência nesse tema? Porque o Brasil, historicamente, ele é questionado em relação às suas políticas de segurança pública e sempre políticas que tiveram a Polícia Militar como um dos elementos que formam essa base. Que modelo seria esse na prática? A gente teria algum que possa servir como referência? A sua própria proposta se baseia em algum modelo já existente em algum país? Olha, cada realidade de cada país ela vai ter uma série de questões próprias para serem lidadas,
Mas nós temos modelos, né, de polícias desmilitarizadas, como é, por exemplo, o caso da polícia alemã, onde você praticamente não tem uso de recurso da força bélica, mas você vai ter, né, os próprios aparelhos, né, que a polícia vai ter, eles são, em sua grande maioria, né, tasers, aparelhos, né, de imobilização, mas que não são armamentos letais. Só que aí pronto, a gente vai dizer, não, mas é uma situação muito diferente, né? Falar da Alemanha. Então eu gosto de trazer um exemplo mais próximo. A gente tem aqui ao nosso lado a Venezuela, que tem uma experiência. Veja, a Venezuela é um país que nos últimos 10 anos, não é segredo para ninguém, vem passando por uma série de dificuldades econômicas, né, em várias áreas. Mas, do ponto de vista de segurança pública, a Venezuela dá uma aula para o Brasil. Não é à toa que a Venezuela pode fazer qualquer manchete no Brasil, mas a gente não vai ver uma manchete da Venezuela com indicadores de violência urbana. Porque a Venezuela conseguiu reestruturar, né, o papel do Estado na promoção de segurança pública, de maneira que o Estado, ele inclusive é um agente de criar subsídios para as próprias comunidades terem instrumentos de proteção. Então, quando a gente fala de desmilitarizar, né, os aparelhos de segurança do Estado, significa que, em grande medida, o Estado ele cede espaço para outras formas de proteção, que elas, vindo das comunidades, as comunidades conhecem melhor o seu entorno, conhecem melhor aquela população, quais são suas dinâmicas, suas dificuldades, quem são os jovens que vão precisar de um acompanhamento mais diferenciado, e elas conseguem criar toda uma rede de proteção, e você vai ter os dados de violência caindo assustadoramente. Agora, isso vai dialogar, claro, com a necessidade de a gente dar outras oportunidades para esse jovem, isso vai dialogar com políticas de investigação, a gente vai ter que realmente mudar a forma de que a gente olha para a questão de fronteiras, e precisamos também, esse é um debate que a Bahia não tem como fazer sozinha, nós precisamos também de um debate de drogas, né, porque é uma fonte de recurso material quase infinito, né, que é o tráfico de drogas. E o Estado hoje ele só gasta dinheiro, né, ele gasta dinheiro, né, num combate infinito, mas ao mesmo tempo ele deixa de arrecadar uma fonte que seria vital, né, para você reestruturar o SUS, para você inclusive garantir padrões de qualidade e você tratar a droga como uma questão de segurança pública. Você está tocando no assunto, então, da legalização das drogas. Da legalização das drogas, que é uma coisa que a Bahia não pode fazer sozinha, mas a Bahia pode fazer avançar um debate público. Porque a gente não tem, Jefferson, como continuar insistindo na mesma solução, passa uma década, passa 2 e passa 3, nossa situação vem piorando, é isso que eu digo, nesse estado das coisas vem piorando, e a gente não ousa pensar, e tem tanto estudo, né, falando de alternativas, e a gente não vem ousando pensar como que o Estado passa a arrecadar recurso, e aí sim ele vai gerenciar. Então é uma pergunta que a gente tem que fazer. O consumo de drogas ele já existe, ele é um fato cotidiano. É melhor que ele seja tomado pelo Estado ou é melhor que ele esteja na mão do crime organizado? A gente precisa discutir isso. Candidato, todos os seus concorrentes, talvez a exceção do candidato do PSOL, que tem um discurso mais próximo do seu, parecem muito determinados a manter essa política que o senhor contesta e questiona. A importância de ter candidaturas como a sua, que não necessariamente vislumbram a possibilidade de vitória ou fazem qualquer tipo de acordo, de costura política para ter viabilidade eleitoral, é exatamente fazer um discurso e um debate que outros candidatos não fazem? Também, né? A gente tem uma preocupação com as eleições que é um pouco diferente dessa preocupação que a gente vê em outras candidaturas. A nossa candidatura, ela se propõe a uma candidatura real, uma candidatura disposta a estar em todos os espaços de interlocução, e é uma candidatura que está no jogo para vencer. Agora, a gente sabe que, primeiro, as regras são desiguais, o PCB é um partido que sequer o fundo eleitoral ele teve acesso, a gente teria direito ao fundo eleitoral, mas não tivemos acesso. E aí você tem uma série de subterfúgios jurídicos, né? Nossa própria prestação de contas não foi até agora analisada pelo TSE, não tem nenhum outro partido, até onde me consta, que não teve a prestação de contas julgada. E aí você vai criando uma jurisdição que vale para um e não vale para o outro, isso cria uma situação muito complexa. Mas a gente tem uma candidatura que, ao mesmo tempo que está se propondo a pautar debates públicos necessários, ela se propõe também a trazer soluções. A gente não quer apenas levantar problemas. A gente quer discutir com a sociedade civil, com a universidade, com a mídia, com os jornalistas, que tem também uma série de acúmulos, né, pela investigação cotidiana. A gente quer discutir soluções muito práticas. E é por isso que o nosso projeto, em toda a sua extensão, a gente lançou um projeto com 21 pontos e tem vários outros que ainda vêm sendo aprofundados em discussões abertas. Esse é um projeto que, às vezes,
ele assusta alguns grupamentos, né, que tem nos atacado bastante, mas é exatamente porque ele tem conseguido fazer aquilo que ele se propõe. É mexer na situação, propondo uma forma de transformação que não é só uma ideia abstrata, mas que é uma coisa muito prática. A gente tem métodos de intervenção para mudar a segurança pública, para não reduzirmos segurança pública apenas a uma questão de mais policiamento. A gente precisa falar de que polícia precisamos, de qual é o papel dessa polícia. A mesma coisa quando a gente vai falar de educação, de saúde, né? A gente tem pautado as coisas de uma maneira muito prática e muito palpável. Falando de educação, o senhor é professor e é professor de História, isso? Eu sou formado em Geografia, mas na rede estadual a gente tem uma jornada bem completa. Eu sou professor de História também na prática. Pronto. Como é que foi enfrentar a sala de aula quando se fazia esse debate da escola sem partido? Como é que o senhor viu essa travessia dificílima que todos os estudantes e professores ainda não concluíram, né? Na transição para o impacto da pandemia dentro das salas de aula, e qual é a sua proposta para que a educação baiana, a rede estadual baiana, consiga recuperar parte desse atraso que é no mundo inteiro? A pandemia causou um estrago na aprendizagem devastador no mundo inteiro, tem vários estudos apontando isso. O que o senhor pensa e qual é a sua proposta como candidato, que é também um professor que está vivendo a realidade das salas de aula da rede pública? Então, primeiro, a ideia da escola sem partido, ela traz uma contradição em termos, porque não existe conhecimento científico que seja um conhecimento neutro. Todo conhecimento científico, ele é pensado, ele é construído a partir de certas premissas. E quando você traz para a escola a perspectiva do pensamento crítico, você traz para o aluno, você traz à tona a possibilidade do aluno criticar aquilo que é discutido. Então, é nada diferente disso que a gente vem tentando fazer nas escolas, seja para o aluno concordar 10, 20, 30, 60%. Né? Quando você estimula o pensamento crítico, você vai estimular que o aluno formule em conjunto, né? Porque, afinal de contas, nenhum aluno é um papel em branco para você apenas chegar, escrever alguma coisa e ele só armazenar. Então, pelo menos na minha trajetória, não houve nenhum desafio nesse sentido. Eu já trabalhei com públicos bem diversos. Comecei minha trajetória com menores infratores, então fiquei 4 anos dentro do sistema prisional com menores infratores, e talvez venha daí um pouco dessa prática cotidiana de já conhecer por dentro o sistema prisional. Vários dos meus alunos, inclusive, presos, a sua grande maioria, né, por razões ligadas ao tráfico de drogas. Mas as escolas na Bahia, elas passam por uma série de desafios históricos, alguns se agravaram com a pandemia. A Bahia tem indicadores muito problemáticos, né, no IDEB e vários outros índices. Isso não quer dizer que os professores não tiveram se engajando bastante nesse último período para aprender a dar aula remota, para aprender a gravar, a editar, a fazer slide, PowerPoint e toda uma série de tecnologias de comunicação que foram muito desafiadoras. Mas, infelizmente, a gente teve pouco subsídio. Sem falar que muitos alunos têm dificuldade dentro de casa, não tem uma sala adequada para estudar, não tem acesso adequado à internet. Isso se junta já com uma trajetória onde a escola pública já vinha acumulando uma série de problemas. Então, a gente está insistindo, por exemplo, que alguns ajustes estruturais são fáceis de fazer, são imediatos e têm um impacto muito grande, que é, por exemplo, você reduzir o número de alunos na sala de aula. Quando você reduz o número de alunos na sala de aula, o professor vai deixar de ter 45, 50 alunos, passa para 20 a 25. Isso eleva um potencial de você conhecer a dinâmica de cada aluno, suas dificuldades, suas potencialidades. E aí nos perguntam, mas vai tirar recurso da onde? Metade do problema já está até resolvido, porque a gente tem várias escolas sendo fechadas e várias escolas existentes estão fechando turnos. Então, se a gente reabre o vespertino, reabre o noturno, se a gente reabre as escolas que estão sendo fechadas e você começa a redistribuir essas turmas, você cria todo um potencial de ensino e de aprendizagem estimulado. E aí a gente começa a lidar com a questão do adoecimento dos professores, que hoje é uma situação gritante, são muitos professores afastados. Agora a gente vai precisar também olhar para concurso, temos muita defasagem de concurso, professores se aposentam, até você conseguir repor o pessoal, leva longos períodos. E no final das contas, olhar para a educação como um investimento, é saber que a educação tem um potencial de desenvolvimento humano da nossa sociedade, que não pode jamais ser deixado para segundo plano. Giovanni D'Amico, candidato do PCB ao governo do estado.
Levi Vasconcelos está acompanhando esse nosso bate-papo e também quer fazer uma pergunta para o senhor. Perdemos o contato, então daqui a pouquinho a gente vai retomar o contato com o Levi. Aí eu emendo então com uma pergunta. O comunismo, ele hoje acaba ficando no alvo de um grande debate, principalmente com essa polarização que a gente observa no Brasil. Os ultradireitistas, digamos assim, enxergam o comunismo como uma grande ameaça. O senhor mesmo agora citou o exemplo de Venezuela, mas tocando no aspecto da segurança pública. E Venezuela, que tem um governo comunista, o que é o comunismo, na verdade, na sua avaliação? E o que ele pode representar enquanto sistema de governo aqui para o Brasil, sabendo que está no alvo de uma grande polêmica e que acaba dividindo grande parte das opiniões? Bom, Jefferson, a gente tem um processo já de longa data de uma propaganda negativa do comunismo. É importante que a gente diga, essa propaganda não nos assusta. Na verdade, essa propaganda, grande parte das vezes, fala mais de quem acusa do que de quem eles estão acusando. Uma coisa que a psicologia costuma chamar de uma teoria do espelho. Porque, vejam, quando acusam os comunistas de querer tomar as casas das pessoas, afinal das contas, qual é o país que mais está tomando casa de pessoa? Os Estados Unidos opera hipotecas diariamente que tem deixado boa parte da população em uma situação sem teto. Enquanto que os comunistas vão dizer o seguinte, olha, para nós, moradia é um direito. E se a moradia é um direito, a gente não pode tratar a questão da moradia como uma mercadoria. É aí que vem a diferença da coisa. Para nós, todo mundo deveria ter uma casa. Para os comunistas, todo mundo deveria ter acesso a uma moradia. Mas o problema é 1, 2 pessoas terem acesso a 10 mil apartamentos para fazer especulação imobiliária. É você ter uma família que é dona de cidades ou regiões inteiras, né, que é dona de um sem número de terras. Então, para você criar um inimigo a ser combatido e deixar de pautar quais são os problemas que estão sendo criticados, aí vai se fazendo, né, toda uma estratégia de propaganda de difamação. A própria Venezuela, curiosamente, é um país que os comunistas, na verdade, estão na oposição. Veja só, a Venezuela tem um governo de esquerda, né, mas tem um governo de coalizão, inclusive com segmentos até bastante amplos, eu diria, mas que, por ter mexido em alguns elementos estruturantes da economia, por ter expropriado alguns segmentos do petróleo, por exemplo, né, que estavam com empresas estrangeiras, acabou sendo muito atacado pelos Estados Unidos, pela Inglaterra. Grande parte das reservas de ouro da Venezuela, por exemplo, estão até hoje confiscadas em bancos ingleses, né? Não estou falando de dinheiro do tempo da colônia, não. É dinheiro recente que estava armazenado em banco e que foi confiscado, né, pela Inglaterra. Mas os comunistas na Venezuela são oposição, né? Inclusive tive a oportunidade de conhecer alguns em algumas atividades. Mas a gente não se assusta porque a gente percebe que o que força essa propaganda negativa dos comunistas é exatamente uma resposta ao nosso compromisso muito forte com a transformação da realidade do lado daqueles que mais precisam. A gente tem uma sociedade muito rica na Bahia, um estado riquíssimo, mas ainda muito desigual. A concentração de terra na Bahia só cresce, a violência contra os pequenos proprietários, contra indígenas, contra quilombolas, só cresce. E por a gente ter um programa fortemente ligado com os setores mais necessitados da nossa sociedade, que são os setores da classe trabalhadora, que são 99% da população, você tem grupos de interesses, tem famílias riquíssimas que se movem, né, para tentar travar esses processos de mudança para que a Bahia, para que o Brasil se torne, né, de fato, lugares mais humanos, lugares que distribuem melhor sua riqueza, seus potenciais. A gente retomou o contato com o Levi Vasconcelos. Levi tem uma pergunta, então. Levi, é contigo. Ô, Giovanni, me responda uma coisa, amigo. Nós sabemos que esses partidos pequenos, como é o seu, e numa campanha eleitoral como essa, não tem direito a fundo partidário, não tem direito a tempo de televisão, de rádio, TV, o jogo convencional, né? E eles botam a cara na tela, como você está fazendo isso aí, na expectativa de criar as condições para se viabilizar como partido e adquirir esse direito que os mais votados têm. Você acha que vai dar para cumprir essa missão nessa eleição, ou no caso do PCB?
Levi, a gente é franco, é uma missão difícil, mas ao mesmo tempo é uma missão muito encorajadora. O programa que a gente vem apresentando, eu te digo assim, sem nenhum medo de errar, em todos os locais que a gente tem transitado, ele vem sendo muito bem recebido. Porque veja, se a gente chega numa feira em Teixeira de Freitas, como a gente fez, começa a discutir a problemática da distribuição de terra, a gente começa a discutir como é que a própria feira funciona, né? Taxas às vezes muito altas que são cobradas, né? Os problemas urgentes que são levantados ali, o transporte na cidade. E a gente tem feito isso em todos os lugares que a gente transita. Isso nos dá muito respiro para essa campanha. É uma campanha que ganha força em cada momento que ela transita. Então a gente não sai de um lugar se uma pessoa dizer, pô, deixa algum material seu para a gente ajudar na divulgação. Então a gente não precisa empurrar um panfleto para que ninguém fique. A gente estabelece diálogos e as pessoas pedem. Aí ficam com 20, com 30 panfletos. E a gente percebe que existe aí todo um movimento de ressonância, né, de difusão daquilo que está sendo discutido. Então, uma campanha como a minha, que até o presente momento contou com menos de R$4.000 para se viabilizar. Não vou nem falar aqui do meu cartão de crédito, como é que está a cena, porque ela está triste, porque boa parte do combustível de coisa a gente está tendo que chutar para o mato, que é campeonato, né, como se costuma dizer. Mas a gente fica a cada dia com as baterias recarregadas, porque as pessoas se veem nesse programa que a gente está discutindo. Elas podem até não concordar 100%, e é bom que não concordem 100%, porque é aí que a gente afina a luta política, é escutando propostas de ajustes. Olha, isso daqui podia ser mais assim, podia ser mais assado. A gente chama, bora fazer uma plenária para discutir, vamos lá, discutir programa. E aí o pessoal tem chamado. Infelizmente, a gente não tem condições financeiras de transitar todos os espaços que gostaríamos, mas estamos aí num esforço permanente de caminho, de difusão. Levi, pode perguntar de novo. Não, você falou aí R$4.000 que teve de campanha até agora. A Bahia é do tamanho da França, né? Quase 1.000 quilômetros a menos do que a França, é quase o tamanho. Como é que você, só a gasolina do candidato, só a gasolina de avião ou de carro, custa uma grana pesada para você dar cumprimento a esse território? Como é que você encara isso? É com dinheiro do bolso? Então, Levi, a gente tem contado com muita solidariedade também. A gente chega nas cidades, a gente dorme no sofá, dorme onde nos oferecem, recebe amigos, apoiadores que nos convidam para almoçar, que frequentemente dizem, não, eu quero ajudar um pouco com combustível, aí ajuda com R$100. Agora, claro, o nosso trajeto ele fica muito limitado. A gente tem que otimizar recursos, né? Então, por exemplo, fomos numa viagem para Teixeira de Freitas, que corta, né, de Salvador, nosso litoral sul, e aí a gente vai parando em todos os lugares que a gente tem espaço de interlocução. Paramos em Eunápolis, visitamos vários assentamentos da região, paramos em Ilhéus, visitamos vários espaços ali políticos que a gente tem ligação, paramos em Itabuna. Então, não tem jeito, a gente precisa otimizar recursos. Infelizmente, muitos espaços que a gente gostaria de ir, a gente tem tido que deixar para um outro momento. E aí temos usado também certa criatividade, a internet, né? É difundir materiais para apoiadores que já estão em certas regiões e que têm dialogado, né? Mas tem rádios, muitas rádios locais têm nos convidado diariamente. Tem dias que tem 3 rádios para a gente ser entrevistado pelo interior do estado. Candidato, né? A gente ainda tem 2 minutos e pouquinho aqui para a gente encerrar. Como é que seria, numa eventual vitória sua relação com a Assembleia Legislativa da Bahia, que hoje não tem nenhum representante do PCB? Eu sei que vocês são muito simpáticos à figura do Wilton Coelho, na verdade, mas que não é do PCB. Como é que seria essa relação? Como é que vocês conseguiriam apoio da Assembleia para tocar seus projetos? Bom, Jefferson, a gente tem do nosso lado o principal apoiador que a gente precisa ter. Todo político tem que ter ao seu lado. Antes de galgar apoio de outros parlamentares, a gente tem que correr atrás do principal apoio, que é o apoio da população. A gente tem certeza que a Assembleia Legislativa vai ter sensibilidade para olhar quais são os temas que estão afinados com a população baiana. E se a população baiana eventualmente nos conceder essa grande vitória que seria
né, apostar em um projeto de transformação para a Bahia, que é o que o PCB está propondo, isso significa que a gente tem um apoio considerável, né, da população baiana. E a gente vai chamar a Assembleia Legislativa para discutir, enquanto pares, sabendo as diferenças do Poder Executivo para o Poder Legislativo, respeitando essas diferenças, né? Mas sempre que necessário, chamando a população para dialogar, para trazer à tona suas temáticas e esperando sempre receber essa sensibilidade. Agora, é claro, em alguns momentos serão necessários tensionamentos, porque existem interesses divergentes. Quando você vai discutir a questão da terra, você sabe que você vai bater de frente com interesses, né, de pessoas que, para elas, a situação está toda muito boa, do jeito que está. Então, a gente vai precisar também saber ajustar, aparar algumas arestas, né, e teremos sempre um cuidado de estar em contato com a opinião pública, com os jornalistas, com a universidade e assim por diante, para ir realmente azeitando essa máquina. Candidato, tempo esgotado, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Boa sorte nessa empreitada e até uma próxima, então. Muito obrigado, deixo um enorme agradecimento e, novamente, por esse espaço democrático. E a quem quiser nos acompanhar, deixo esse convite. O nosso tempo é curto, mas a gente está aí discutindo o projeto. Puderem acompanhar nossas redes, Giovanni D'Amico, João Coimbra, está junto comigo nessa chapa de governadores. E é isso, deixo um forte abraço e estaremos nos diálogos. Maravilha. Giovanni D'Amico, candidato do PCB, conversando conosco nessa série de entrevistas com os candidatos ao governo. Amanhã, nosso convidado é Marcelo Millet, do PCO, portanto, aqui conosco também no Isso é Bahia. Agora, 12 minutos para as 9 na tarde FM.